Bom dia a todos. Meu nome é Tomás Toledo, eu sou curador-chefe aqui no museu. Gostaria de abrir esse segundo dia do nosso seminário Histórias Indígenas. Lembrar que as perguntas podem ser feitas por escrito e entregues para os atendentes do museu que estão em volta da plateia. Essa mesa começa com a fala de Sandra Benites, Guarani Wandewawa, doutorando em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2004, trabalha com educação indígena. Entre 2012 e 2014, foi coordenadora pedagógica de educação indígena na Secretaria de Educação do município de Maricá, no Rio de Janeiro. Realizou a curadoria da exposição Jajá Guatá Porã, Rio de Janeiro Indígena, no Museu de Arte do Rio, MAR, em 2017. Por favor, Sandra, pode subir ao palco. Bem, primeiramente eu quero dar bom dia para todos nós. E eu gostaria de agradecer também os parentes indígenas que estão aqui presentes, e não os parentes também que estão presentes aqui na plateia, acredito que é para a gente dialogar, né? Então, eu começo falando um pouco sobre a questão do Urupá. Como está escrito aqui, terra indígena, eu lembrei de uma coisa que eu gostaria muito de falar, né? Que São Paulo, no caso, tem muitos lugares que tem o próprio nome do lugar em nome indígena, na língua indígena, né? E aí, terra indígena, para a gente, é Urupá, na minha língua guarani. Né? Urupá significa a terra onde a gente se deita, quer dizer, como se fosse a nossa cama. O Urupá significa para a gente que é o lugar que a gente se deita, se descansa. Então, por isso que a gente tem muito assim, respeito pela terra, né? Como se a terra fizesse a nossa parte do nosso corpo, né? Por isso é muito importante para a gente. E aí eu quero só apenas destacar essa termo, né? Terra indígena, o Urupá. E, enfim. E também gostaria muito de agradecer todos e todas, né, as equipes envolvidas nesse evento, para esse evento que eu acredito que não é fácil, né, para organizar alguns eventos. Nas instituições, como eu fui curadora, eu entendo que isso também há uma demanda muito grande. E agradecer também os que vieram de fora, né, de outro país, para debater com a gente essa questão da história indígena. E agradecer também, especificamente, a equipe, né, que faz parte de curadoria desse evento. Né. Então, e alguns parentes que também fizeram parte, né, da mesa, que vai Denilson e outros que já fizeram, já apresentaram ontem. Né. Então, eu gostaria de dizer que eu não sou especialista em história, mas eu espero contribuir com a minha experiência de vida enquanto indígena na academia, como pesquisadora. Eu vim adquirindo algumas experiências, de certa forma, levando sempre para a minha vida especificamente, e olhando também para meu povo, né, Guarani, que eu sou pertencente Guarani, porque o povo Guarani ela se expande também no Brasil em 10 estados, né? Lembrando que tem em 10 estados do Sul e Sudeste, e Centro-Oeste também. E também fora do Brasil também existe Guarani, que é o nosso povo. E aí eu diria que eu sou pesquisadora de mim mesma. Eu faço pesquisa desse vai e vem de mão dupla. Eu digo esse de mão dupla porque este meu papel de mão dupla requer paciência e sabedoria
muitas das vezes, para ter paciência e explicar para aquelas pessoas que não entendem o que é ser Guarani. Isso que eu acho que é o desafio de todos nós. E aí, eu queria, né, lembrar que são desafios que não é simples, né? E tive que sair do meu conforto para compreender como os Juruá, os não indígenas, pensam sobre nós. E, a partir daí, explicar o meu ponto de pensar, o meu ponto de vista, o meu modo de pensar, porque eu penso assim. Por que eu penso assim? Por que a gente é assim? Né? Nós somos assim, enquanto Guarani. Aí, coisa que não é muito confortável para mim, porque eu tive que sair da aldeia para ir para a academia, para poder discutir também, observar outros seres pensantes que têm uma outra forma de pensar. Isso não é uma tarefa fácil. Isso também me causa dor, tristeza, muitas das vezes. E aí, eu lembro, né, dessa forma de pensar, né, desconfortável, que às vezes a gente tem que viver, né, e tive que assumir essa tarefa em nome de diálogo, com a ideia de encontro do outro. Aí me recordo que meu tio, Guarani, que ele não sabia falar português, ele só falava Guarani. Ele nunca foi para a escola de Juruá, não indígena, e ele sempre dizia o seguinte, ele falava que ele vem observando, né, que os Juruá, os não indígenas, quanto mais estudiosos, eles são mais malucos. E aí eu estou me encontrando nesse lugar, nesse momento. E falando da maluquice, da minha maluquice, me desafiei a falar usando uma metáfora, né, palavras metáfora, que é meu ponto de vista e meu ponto de partida, que eu escolhi algumas frases, né, que é sempre acordar a memória através da narrativa. E aí eu vou tentar explicar um pouco sobre essa questão que eu estou usando, essa frase, que seria uma provocação, não somente para mim, mas para todos nós, que, no meu entendimento, a memória, e na minha língua guarani, memória significa manduá. Manduá significa lembrar. A narrativa significa para a gente contar. Contar a verdade. Pois existem vários narradores, portanto, são inúmeros. E indígena, né, também são... o que me dá tristeza, muitas das vezes, esses narradores, né, diferentes versões, né, na verdade, muitas das vezes, infelizmente, aqui no Brasil, nenhum deles são contados pelos próprios indígenas. Claro que não estou falando, desmerecendo as pesquisas que já foram feitas, mas é muito recente ainda, por não indígena, por parceiros de lutas de Juruá, não indígena, que sempre estão ao nosso caminho para a gente, tentando dialogar, né, com nós e tentando estar com nós. Isso eu digo por quê? Porque tem muitos poucos pesquisadores que contam a nossa história, muitas das vezes, que são muito pouco mesmo, que chega a ponto de não aparecer também muitas dessas falas dos pesquisadores que, muitas das vezes, eu me recordo, quando eu fiz a exposição no mar, né, nós tivemos que recorrer à pesquisa que foram feitas por não indígenas, que conta essa história, né. Muitos deles são teses, né, dissertação, que foram pouco escritos sobre a história indígena do Rio de Janeiro, e que foram muitos, e que são invisíveis. Por exemplo, o Arco da Lapa, eu não sabia, nem eu sabia que foi feito indígena. Isso é muito grave para a gente, que é própria indígena, não reconhecer aquilo que a história não conta. E aí eu fiquei muito triste quando eu fui olhar na Arco da Lapa,
eu não tinha nenhum identificando que foi feito pelo escravo indígena. Isso me deixou muito triste. E outras histórias documentado que muito violência conta essa história, e por isso que muitas das vezes ela é escondida por próprias pessoas que não querem contar essa história, que nos nega até hoje. A memória manduá seria lembrança, tem a ver com contar, mambeú, né? Eu sei que isso não é fácil, lembrar, relembrar a história que nos causa dores, nos causa tristeza. Temos lembranças boas que nós dão alegria e sabedoria. Essa memória é a memória saudável, a gente diria assim que dá alegria. No final, eu vou tentar explicar um pouco essa lembrança, né? Essa lembrança boas que nos causa alegria, que nos causa memória saudável. E existe lembrança ruim que causa tristeza, doença. Muitas das vezes, queremos esquecer, enterrar essas lembranças que causam problema para o nosso corpo, dor e tristeza. Mas, como eu sou guarani, eu sempre aprendi, e aprendi com meu povo guarani, com meus anciões, com meus povo guarani, que nos ensina a ser verdadeiro, aonde a gente pode ser verdadeiro com o outro. E essa verdadeiramente, que a gente conta a história de verdadeiro, nós temos 2 desafios, né? Contar a história, mesmo trazendo tristeza para a gente, contar essa tristeza. Por que nos causa? Para a gente realmente seguir outros caminhos, a partir dessa nossa tristeza, a partir dessas desavenças, histórias equivocadas que nós mesmos causamos para o outro. Então, nós aprendemos isso, a lidar com isso, com nossa tristeza e com nossa alegria também. Essa lembrança que causa problema para o nosso corpo, apesar da lembrança ruim, faz mal, né? Dizem que os nossos mais velhas, dizem que esquecer, ou seja, não lembrar coisa ruim, é importante? Mas isso significa também que relembrar as histórias que não foi contada por nós indígenas, isso significa que tem algo que nós negamos nossa existência, apagamento da nossa existência. Nós não somos vistos como pessoas importantes ao lado de quem está sempre partilhando também o nosso conhecimento com o outro. E aí a gente é visto como se fosse inferior. Às vezes, muitas das vezes, falando da inferioridade, eu lembro de muitos casos que acontecem comigo. Como eu sou perdedor, eu lembro que toda vez que, às vezes, eu entro alguns lugares, muitas das vezes, aqui no Brasil mesmo, quando eu entro em lugares chique, às vezes, como diz o Juruá, chique, coisa chique, lojas ou outros espaços, que quando eu entro arrumadinha, bonitinha, muitas das vezes, eu sou chamada de boliviana ou peruana, mas nunca é brasileira. Isso me deixa muito, às vezes, indignada. Mas aí eu penso da fala dos meus avós, falavam assim, a gente tem que abrir outros caminhos a partir desses equívocos do outro. E aí eu penso assim, como que nós somos muito excluídos, né? Nós somos excluídos pelo nosso próprio Urupá, da nossa própria terra, né? E nós somos excluídos, tivemos que viver escondido na nossa própria terra, para que a gente não seja zombado, esculhambado, muitas das vezes. Eu não falo palavrão, mas eu tive que falar essa palavrão porque eu aprendi com o próprio Juruá, falar palavrão, para me defender.
Aí, eu lembro que somos excluídos, né? E aí, eu lembro que tivemos que viver escondido dos próprios invasores na nossa própria terra. Isso não é fácil, isso nos causa muita dor. Essa questão não foi contado. A gente tem sede de contar. Sei que não é fácil de contar essa história. Muitas das vezes a gente chora, a gente fica triste, e nos causa muitas doenças também. Mas isso a gente tem que superar através da memória, de sabedoria que nós guardamos, sempre com o nosso corpo, com o nosso grupo, com nossas aldeias, na nossa aldeia, com nossos avós. Essa história estão guardados na memória, essa história ruim estão guardados na memória de vários indígenas, que são 305 etnias atualmente. São identificados aqueles que são considerados aldeados, fora aqueles que foram aldeia invadido pela cidade, que não são reconhecidos nem como indígena, nem como branco, nem como negro. Quer dizer, isto significa são apagamento total, esquecer as histórias, né? E cadê esses parentes que estão na cidade, que totalmente esquecido? Esquecido e pelas histórias, pelos processos da história da construção do próprio Brasil, que a gente não falava Brasil, a gente falava Urupá, onde a gente constrói o nosso modo de ser, nosso Recorá. Recorá significa o lugar que a gente constrói o nosso modo de ser. O nosso Tecó significa o nosso modo de ser. E o lugar, o espaço, que a gente chama de terra, é o lugar que nós acolhe e acolhe como a gente é. Por que isso esquecer é importante para quem, né? Aí eu lembro que esquecer, né, o modo de ser do outro, ignorar o modo de ser do outro, significa existe perdedor e ganhador. Para a gente não é que a gente perde, a gente não se sente perdedores, a gente se sente excluído, de fato, mas a gente, a partir dessa exclusão do próprio brasileiro, nós tentamos, enquanto indígenas, se juntar e criar outros caminhos que dão a possibilidade de a gente lutar, resistir, sempre resistir. Mas resistir também não é só tristeza. A gente canta, a gente chora, a gente, muitas das vezes, se junta, né, para conversar. E assim que a gente compartilha um com o outro a nossa tristeza, através do canto, através da risada também, muitas das vezes, através da conversa, através da união, como a gente está fazendo hoje aqui, a gente está aqui sentado, ouvindo o outro, olhando para a cara do outro. Eu acho isso importante, às vezes rir do outro também, muitas das vezes. Isso é importante, isso não é ruim. Isso eu estou tentando explicar, né? Ou mais ou menos tentando explicar para a gente como que a gente pensa, né? E aí, eu lembro que esse silenciamento é importante para quem? Nosso silêncio é importante para quem? Esses perdedores sempre são esquecidos e silenciados. Para quem isso é importante, né? Esquecer para não causar dor para quem já se sente vencedor? Eu não sei, eu estou perguntando para todos nós. Aqui, eu queria, assim, dar um exemplo, né? Dando um pouco exemplo da minha experiência na academia, na cidade. Foi muita loucura mesmo, de eu entender o que é a cidade, do que é morar na cidade, o que é ser da cidade. Eu também não culpo muito esses juruá que pensam diferentemente a minha, porque muitas das vezes o próprio lugar abre constrói o nosso corpo como se fosse vestindo roupa na gente, ensinando para a gente pensar da forma que aquele lugar
pensa, mas esse lugar são pessoas. São pessoas que nos ensinam a pensar dessa maneira. Por isso que eu vejo que as crianças, que nós brasileiros, todos os brasileiros, foram crianças. Então, na cabeça das crianças, colocaram que os índios eram maus, os índios eram ruins. Tudo de ruim era nós, indígenas. Eu acho que isso causa muito susto, muitas das vezes, nas crianças. Né? Eu vejo isso depois que eu vim morar na cidade. Aí, às vezes, as pessoas gritam, brincam comigo, né? E falam assim, eu vejo muito isso, muitas das vezes, como eu falei anteriormente, quando eu me arrumo bonitinho, às vezes eu sou peruana, boliviana, outra qualquer coisa, menos brasileira. Mas, quando eu me visto como a caráter, usando minha pintura, cocá, eu não entro na lanchonete, eu não entro no metrô, eu não entro em lugar nenhum. Que muitas das vezes, a gente é visto como sujeira, talvez a gente pode fazer sujeira. Isso é muito ruim, muitas das vezes nos causa doença, realmente, causa problemas. Né? Essa é o problema, a causa da doença. É história única que é contada apenas na versão do invasor. Para que possamos caminhar na direção da cura, talvez, é importante buscar escutar, né? Como nós fazemos, sempre fizemos, nós indígenas, escutar, né? Significa rendu. O que é rendu? Rendu não é só escutar pelo ouvido, escutar também com o coração. A gente fala escutar, né? Rendu com piá. Por quê? Escutar para nós é também sentir na pele e também ouvir. Isso mexe com o corpo. Então, por isso que a gente é muito importante para a gente escutar. A história, né? Da própria história não contada. É importante? Eu acho que isso, muitas das vezes, todos os brasileiros têm muita dificuldade de ouvir a história não contada. E aí, eu lembro que contar história também, né, exige a prática de ouvir a história do outro. A história do outro, muitas das vezes, o que não faz sentido para mim, mas para o outro faz sentido. Eu entendo que, muitas das vezes, na minha experiência, eu vejo muito isso. Às vezes, as pessoas que não faz sentido para ele, já sai nem quer ouvir essa história contada pelo outro. Isso, pelo menos para nós indígenas, Guarani, a gente não faz isso. Isso significa para a gente desrespeito o outro e o que a gente está vivendo. Então, eu queria muito contar, né, a história da nossa própria história, a partir da nossa versão, né, mas história que talvez possamos, eu não vou voltar a falar da história que nos causa doença, e eu queria muito contar essa história, outra história que pode nos dar sabedoria para a gente abrir outros caminhos. E aí, eu penso, né, talvez, contar um pouco a história dos Guarani, como que a gente aprende a escutar. O caminho da cura, talvez, né, eu penso, eu acredito, né, é construir outras possibilidades, né, abrir outros caminhos, para não cometermos o mesmo erro. Aí retorno, dizer que ou relembrar e acordar a memória significa movimentar a nossa memória. Movimentar quer dizer guatar, caminhar. E nós temos a ideia de que o corpo, né, o nosso sureté, o nosso corpo, tem a ver com o tecó, o nosso modo de ser. O nosso modo de ser tem a ver com caminhar, com caminho, tapé. E o tapé tem a ver com caminhar. Caminhar significa sempre para frente. Tenondé, a gente sempre, nós temos esse movimento, que sempre caminhar para frente. Só que, para caminhar para frente, a gente tem que saber lidar
o que nós vamos encontrar no caminho, porque a gente não prevê o que a gente vai encontrar no caminho. Por isso, eu lembro da fala da minha avó, que falava o seguinte: você tem que aprender a lidar com o mundo, porque o mundo são vários. Porque o mundo não vai te abraçar. Você tem que saber abraçar o mundo, e não espere que o mundo te abrace. E aí eu lembro essa fala da minha avó até hoje. Por isso que, mesmo vivendo na cidade com escassez, muitas das vezes, eu ri, às vezes, da besteira, da fala do outro. Eu ri, muitas das vezes, eu faço brincadeira, muitas das vezes, quando alguém me chama de peruana, boliviana, eu falei que chique, eu sou muito chique. Então, eu não guardo mais esse rancor. Às vezes me dá tristeza, sim, mas eu procuro aprender com isso. E essa sabedoria de Rendu, né, saber ouvir, nós, Guarani, desenvolvemos muito bem, desde pequeno, da nossa existência. Nós exercitamos, praticamos essa sabedoria, porque nós somos ensinados a escutar, exatamente porque saber ouvir, né, requer também, implica também aprender a falar e aprender a ouvir. E dizem que os nossos mais velhos falam o seguinte: se você não sabe escutar, se você não sabe escutar, você não vai saber falar também. Isso vai te causar medo, inseguro, assustado facilmente. Você será assustado. E quando a gente é medroso, inseguro, se assusta facilmente, às vezes a gente acaba fazendo besteira, sem pensar. E por isso que a gente tem que praticar saber escutar, para a gente ter certeza e não mentir muitas das vezes. Isso, pelo menos, eu entendo que é construir outras possibilidades de abrir outros caminhos para não cometermos o mesmo erro, né? Eu diria que isso, para mim, faz muito sentido, né? E aí, eu lembro da sabedoria, né, da memória saudável, que a gente fala, e a gente sempre... nós temos a nossa sabedoria, que a própria, nós, Guarani, e as mulheres mais velhas, os homens também contam a história da Nhandeçu, que começou a história a partir do Bambuté. O que é o Bambuté? Centro da terra, que inicia no Paraguai. Para nós indígenas, Guarani principalmente, né, não existe fronteira. A fronteira que a gente fala... Quem colocou o nome Paraguai, Argentina, Brasil, não fomos nós, indígenas. Fomos Juruá, através da muita briga também. A gente não briga para limitar a fronteira, para a gente fazer essa divisão. A gente entende que nós, a fronteira é a própria diferença do outro. Por isso que, para nós, dialogar é importante. Fazer esse encontro com o outro, saber ouvir, é muito importante. Por quê? Porque sabendo o outro, conhecendo o outro, você sabe andar, né? Andar assimetricamente e abrir outros caminhos, né? Mesmo dentro da diferença, respeitando a diferença do outro. Na verdade, a fronteira para a gente é a diferença e o limite também, para a gente entender o limite também, até onde nós podemos avançar no lugar do outro. É importante a gente aprender e conhecer o outro. Esse ser o outro é muito importante. Isso significa para a gente, né, equilíbrio. Por exemplo, para nós, na nossa língua guarani, não existe igualdade, existe equilíbrio. Existe equilíbrio e desequilíbrio. Jauã e Jauã. Isso significa equilibrar. Para isso, é necessário que a gente conheça o outro, fazer o encontro com o outro, negociar esse ser do outro, esse pensamento diferente do outro. Isso para a gente avançar no mesmo espaço, respeitando a sabedoria do outro, né? Isso para a gente é equilibrar. Se equilibrar, mesmo tendo essa diferença, diferente pensamento. Aí eu lembro, eu vou lembrar que no nosso
processo de conhecimento também, existe, muito importante, né, saber lidar com entorno, o que tem em torno. Por exemplo, o espírito da mata, espírito do rio, espírito das árvores. Isso que a gente vai ensinando ao jovem durante o processo de rito de passagem, que o Juruá chama de rito de passagem. Isso é muito importante para a gente. E a nossa sabedoria estão tudo nessas árvores, nessas águas, nesses rios, que estão em torno da gente. Por isso, a gente também tem que saber lidar com essas natureza que está em torno da gente. Isso é a nossa sabedoria. Por isso que a nossa terra, o Urupá, é muito importante para nós. E aí, eu queria falar que esse possível cura, talvez, para a gente pensar, já terminando a minha fala, hoje não dá para a gente dizer, para nós indígenas, dizer assim, olha, vocês Juruá, que invadiram a nossa terra, volta para todo o seu lugar. Nós não podemos fazer isso, porque nós não somos covardes para fazer isso. E a gente sabe também que a gente respeita o outro. Mesmo sendo Juruá, branco e não branco, a gente respeita. O modo de ser, de pensar, a gente respeita muito. Por isso, a gente procura esse possível caminhos, né, para a gente criar, construir outros caminhos, e que eu chamaria de inclinar para o outro. Não é se adaptar. Eu não chamo isso de adaptação. Inclinar para o outro, no caso, para a gente, é nhomonguetá. O que é nhomonguetá? Nhomonguetá quer dizer conversa. Encontro de conversa. Nhomon é encontro de conversa. Guetá quer dizer afirmar a conversa. Isso significa, para a gente, é conversa verdadeira. O que a gente vem tentando fazer. A importância, né, contar a história verdadeira. E aí eu lembro essa importância de contar a história verdadeira, também implica a escuta de quem, às vezes, não quer escutar a sua história verdadeira. Aí eu vou lembrar, assim, lendo rapidamente, né, a importância de contar a história da Nhandessi. Nhandessi, para a gente, é a nossa mãe, que é a própria terra, é o próprio chão onde a gente pisamos. E aí eu lembro que, quando eu era criança, meus avós contavam a história. Minha avó, ela contava de um jeito, e aí meu tio contava de outro jeito. E aí eu via eles conversando, falava assim o seguinte, claro que os homens têm a versão dos homens, e as mulheres também têm a versão das mulheres. E aí eu falo assim, será que isso é o quê? Aí eu vejo que isso não é uma competição, mas sim é se sensibilizar com o outro. Claro que os homens, eles falam que, elas, né, as mulheres falam que os homens pulam a versão que não completa a história contada pelas mulheres, porque eles têm medo de contar. Porque essa história contada pelos homens, muitas das vezes eles pulam, porque eles não querem contar a história, que é a parte de tristeza, onde a Nhandessi foi devorado pelas onças. Por quê? Porque essa Nhandessi, ela foi devorada pelas onças por equívoco dos homens, por equívoco dos Nhanderu. Nhanderu é uma figura masculina. E aí eles falam, aí as mulheres, eu lembro que a minha avó e a minha tia falavam assim, não, a gente tem que ensinar os homens a encarar o seu próprio medo, contar a história também da forma que a gente conta. E assim por diante. Muitas das vezes, e hoje, eu vejo que muitos homens também contam a história. Às vezes eles não contam completamente, mas por isso que é importante também estar ao lado a mulher contando também a própria sua versão. Então, eu lembro dessa fala da minha avó, né? Nós entendemos que, por equívoco do Nhanderu, né? A Nhandessi foi devorado pelas onças. E a partir daí que existiu a morte para nós, Guarani, né? Sei que não é bom lembrar essas coisas ruins, a minha avó falava isso, que nos causa tristeza, mas
temos que fazer esforços, né, para contar essa história verdadeira. Não podemos mentir, porque isso pode causar muita doença. Inclusive, a perda do mundo, eles falavam para os homens. Né? E a gente tem que aprender a contar essa história coletivamente, não que é para vocês se sentir culpado, mas também vocês se sensibilizar e pensar junto e chorar junto quando é necessário. Por isso que é importante para a gente abrir outros caminhos. Né? Eles falavam isso, a minha avó falava isso, né? Quando contava essa história contada por mulheres, e às vezes os homens pulam essa parte. Eles falavam assim, olha, o que você não conta, eu vou contar mesmo. E elas sempre falam isso. Então, eu acho que isso é uma questão que eu sempre levo para a minha vida, e eu percebo, né, que esse encorajamento dos homens de contar a história, a parte que eles causaram tristeza e doença para as mulheres, eles mesmos ficaram com medo de contar. Mas a gente também tem que incentivar eles a contar essa história, porque eles sabem que eles têm que contar. Porque isso significa, né, enfrentar seu próprio medo, enfrentar sua própria fraqueza, né, e desenvolver, escutar o seu próprio medo. E aí eu lembro essa fala, né, que falava assim, que a minha avó falava que, no meu entendimento, né, não existe ser perfeito, existe ser equivocado, né? Por isso, é importante a gente saber ouvir o outro. E muitas das vezes, o que é verdade para o outro não é verdade para mim, mas por isso que é importante a gente saber ouvir. Então, eu agradeço. Opa, Raiveté, obrigada. Obrigado, Sandra. Nosso próximo palestrante, Nigel Borrell, é curador de arte maori e na Auckland Art Gallery, Taumakaki, na Nova Zelândia, onde sua pesquisa sobre arte maori tradicional e contemporânea se desdobra em publicações e na realização de exposições. Seus projetos curatoriais recentes incluem The Moor Hunters, de Aretha Wilkinson, em colaboração com Zara Stanhope, para a 9ª Trienal da Ásia-Pacífico, em Brisbane, em 2018, e The Maori Portraits, de Gottfried Lindauer, realizada na Auckland Art Gallery e no The Young Museum, em São Francisco. Integrou o Conselho Consultivo de Projetos Neozelandeses para a Bienal de Veneza em 2019. Nigel Borrell é descendente maori. Nigel, por favor. Ngā kui mā ngā koro mā rau rangatira mā tēnā rā koutou katoa. Te whare e tū nei, tēnā koe. Te rangatira o tēnei whare, te kaihautu Adriano, ngā mahi ki a koe. Ngā kaimahi, ngā mahi katoa I tēnei whare, ngā mahi. Ngā tangata whenua o tēnei motu, o tēnei wāhi, ngā mahi nui ki a koutou. Nō reira tēnā rā koutou katoa. Kia ora. In my language, that means hello. And it's a real pleasure to be here to talk to you today and to be part of this initiative, and this really exciting initiative which offers a spotlight for Indigenous curatorial practice, thought, and illuminate ideas that might sit outside of the spectrum of what we might otherwise consider in relation to contemporary practice, in relation to how we think about art, but ultimately how we think about knowledge. And I think for me it's also a real pleasure to be working with Adriano Maspi and my fellow speakers who are all offering different ideas and illuminating other aspects of this conversation of what it means to be Indigenous and what that might mean moving forward for institutions, for conversations at a national level around how we think about art, but how we think about culture, how we think about identity. So for me, I'm really interested in this word historia because it has this very interesting, I suppose, remit or
or terminology that acknowledges those histories that reside in both fact and fiction-based narratives, and values this as an important tool in mediating our understanding of place and being. For myself, as an Indigenous person of Māori descent from Aotearoa, New Zealand, this is an idea that also resonates in our culture. The Māori creation story, which articulates elemental understandings about place and being, have often been dismissed as Māori myth or legends, stories that exist in another place and not necessarily in what's been established as fact or factual knowledge. And of course, through the process of British colonisation, this is how it's come about to be othered or sit in a space that does not acknowledge its place and its purpose. However, for Māori, they represent beliefs and understandings that shape our worldview and determine the way in which we experience it even today. So they don't just exist in the past, they exist in the way I engage with my culture today and the way that my descendants and my forebears have done it in the past, but how my generations that will follow will do the same. It's not going away. It's endless, it's enduring, and it's timeless. But of course, when we think about the idea of colonisation and knowledge and histories, they're all being shaped by our colonial experiences. And for us in Aotearoa, New Zealand, of course, being colonised and settled by the British, this doctrine of discovery that we've been taught growing up and that has been valued and privileged, talks and notes Captain James Cook's arrival on our shores, discovering our land in 1769 on board ship the Endeavour. But of course, like all histories and doctrines, there are counter-narratives to this. So for Māori, our oral histories and traditions tell us that as tangata whenua, or Indigenous peoples of New Zealand, the waters that we reside in were settled and discovered and named after a great navigator and waka traveller or canoe traveller called Kupe. And it's been dated through our oral histories to have invented or discovered in 1325 on a double-hulled waka similar to what you see in this image. And this carving depicts Kupe holding his paddle, his canoe paddle, in the carving depiction in red that you see next to Captain Cook. So, when we think about the way in which we think about discovery, knowledge, and how we understand our histories, these play out in really interesting ways. Furthermore to Kupe's story, it is said that his wife, Kura Marotini, devised the name Aotearoa, or land of the long white cloud, on one of those voyages that she came with her husband on. And I think it's important to remember that these are regarded as historical exploring ancestor as opposed to a mythical figure. So for us, he's not a mythical figure, but actually an ancestor that we recall in our narratives and in our culture. And if we need to lean on factual information in a Western sense to help quantify that further, we can also say that there are many places in both the North and South Island of New Zealand that are named after him or his voyages. And it's well known that he went back to other parts of the Pacific and gave directions to other navigators on how to travel and to arrive into Aotearoa, New Zealand. And this is, again, just gives you a bit more information on that. So what I've highlighted in this map of Aotearoa, New Zealand, are some of the places that he landed and navigated and that carry his name or his events related to his travels. So you can see they reside in both the North and the South Island. There are at least 11 sites and locations named for and after Kupe and his travels. They are found in both the North and South Islands of our country, and they are still known by these names today on maps recorded in both Māori tribal narratives, but also in an atlas or maps that you might use to navigate the country today. So what does that mean? What does that put up in relation to this idea of historias or fact and fiction telling?
when we know that these actual names exist today and tell us how to navigate that landscape. I think it's a really clear example of that disconnect between what's privileged in those ideas of knowledge, those ideas of conquer, and those ideas of power. So I think the other thing that's really interesting is in 2019 in Aotearoa, New Zealand, we are celebrating 250 years of a discovery or encounter, as they've called it, of Captain James Cook's landing and his arrival in Aotearoa, New Zealand. And of course, like any of these types of national commemorations, it goes one way to highlight a certain narrative and a certain history while negating and forgetting another. And of course, this isn't lost on the Indigenous peoples. The New Zealand government put $25 million into commemorating this event, which will take place in October of this year with several events up and down the country commemorating Captain James Cook's arrival. But of course, it's not all one-way traffic. So of course, there are different counter-narratives to this, and the idea that Captain James Cook is the large national narrative about discovery is still contested today. So we see here the defacing or the vandalism of the statue that commemorates the first landing place of Captain James Cook in Gisborne in the North Island of New Zealand. And of course, sprayed on the memorial statue is the words thief Pākehā, which means Pākehā is a European settler or European New Zealander. And on the back side of it says this is our land. So you can quite clearly see today, this image was taken off Facebook just last week. So these events happened 2 weeks ago. So you can see even today that history is contested, and the way in which it's privileged and balanced is really still very much a hot issue for both New Zealanders and Māori alike in my country. So we can also see that those critiques about discovery and those doctrines about global discovery are still well within our conversation and discourse. I picked this up off Facebook last week, and I thought it's a very humorous way of talking about the same issue. So, you know, Christopher Columbus and his own doctrine of discovery of the Americas, and I think this meme sort of sums it up. I didn't steal your meme, I discovered it. And, you know, this is the very nature of what we're talking about, the way in which knowledge and power is privileged in this conversation. So, you know, the Western idea of history is a fraught practice for Indigenous peoples, not only for the inaccurate way it accounts for history itself and presents that, but also because it has a very lineal framing of time. And when Indigenous peoples have a much more conceptual notion of time, and in some cases it's cyclic, so it's doing this as opposed to doing that. And I think that's one of the main disjunctures there when we think about this idea of history, is that for Indigenous people it resides in memory and it resides in recalling those narratives. And it's irrelevant if those narratives happened last week or happened today or happened 200 years ago. The fact that they're recalled and relayed is the main importance of that. And I think the other thing that we need to remember, I think we've heard this today and yesterday in lots of different ways, is the nature of forgetting. Forgetting is a very purposeful act, and forgetting is a structural way of not acknowledging certain histories. And I think forgetting as a theoretical discourse sits within psychology, but also within Indigenous studies, where people have looked at these different notions of forgetting and what they might mean in relation to how we create identities and ideas of nation. And so for me, the way in which the structure of forgetting purposely feeds the hegemony, the dominant colonial settler culture, is another method of maintaining control, power, and privileging a Western understanding of knowledge. And I think it's really important that we're honest about that conversation. So, if we think about that idea, that history, knowledge, and the way in which we frame it is a contestable and an open field,
I want you to think about this set of propositions in relation to contemporary practice. So how can Indigenous narrative and knowledge offer a new framework for discussing contemporary art practice? How might this telling reposition and recalibrate an assessment of contemporary Māori art, and what might be the theoretical implications for this for how we might engage with the wider New Zealand arts discourse? So while I'm specifically looking at contemporary Māori art, you can substitute contemporary Indigenous discourse for the national discourse in any country that we've heard conversations from these past 2 days. And how does it speak back to the notions of power, position, and knowledge? So how do these types of framings give a counter narrative, give a counter base of knowledge and consideration that speaks back to those configurations that we're so familiar with? And how might they do that both within the art institution but outside of the art institution also? So these are some of the questions that I want you to think about, and hopefully this next set of slides and presentation will give you an idea of how that might be addressed. So for me, recalling the Māori creation story is a strategic way of doing this in presenting and discussing contemporary Māori art. The Māori creation story for us talks about a very powerful but simple cosmological and genealogical narrative. And it starts with a space called Te Kore, or the Great Void, where nothing exists. And there's about 10 different states of Te Kore, or nothingness. And this starts to slowly derive into what we call Te Po, or the Great Darkness, the murmurings of life, the Great Night, the Long Night, but also the different shades of darkness that turn into what we call Te Ao Marama, the world of light and life. And that's the existence that we, or the place that we all live in today, Te Ao Marama, the world of light and life. So this idea of existence and creating a much more broader understanding of place and being through narrative is how I want to think about contemporary practice. And that last space is the Ira Tangata space, which is the realm of humankind. So the way in which we interact with one another today, the way in which we think about and theorise our way in the world, that's related to the space of Ira Tangata, or the pursuit of humankind. So, how can Indigenous practice recalibrate some of those already well-held thinkings that we have about contemporary practice? Okay, we've got a video that's about 6 minutes long, so I want you to get comfortable. And if we can dim the lights, we'll press play on that. Ko te pū, ko te kaurika i te hia kei te koronga. Korongo mata, ne tūra marama, nuku tūra marama rangi. Te rangi e tūi honei, te papa e takoto nei. Ngā tauira o ngā wānanga, whakamau ki te ingoa o io i te wānanga, hō. Te Kore, the vast and infinite ocean of unresolved energy, of latent potency, of fertile promise, of embryonic stirrings of creation, pregnant with possibilities. Ko ia tēnei ko te kore. This is Te Kore, the void, the beginning. There is nothing above, Nothing below. No light nor darkness. nothing but Te Kore. Ka hore he māramatanga, ka hore he pōrita, ko Te Kore anake.
kore. The formless void. Ko tahi te ki, ko tahi te kōrero, ko tahi te wānanga, te kore whiwhia. The intangible formless void. Te kore maki ki hirere, makaka e koio. The supreme being. Te pō nui, te pō roa, te pō papakina, te pō pakorea, te pō kituai. Te pō ki rota, te pō ki tawhiti, te pō ruru, te pō ai. Te pō whero, te pō mā, te pō pango, te pō whakarito. Te pō kumea, te pō irunga, te pō iraro, te pō ki katau. Te pō ki mau. Ko rangi nui e tui honei, ko papatua anu ko e tawhotone. Moko, Yes, Koro? tiruhia ngā whetū. Look up there. See those stars? There's heaps of them. I like that one. Ah, that bright one. Ko mere mere tera. That's the evening star. Ah, you can have that one. You know those stars up there told your ancestors the way to Aotearoa? Can stars talk then? Aye. If you know how to listen, your tupuna knew how to listen to everything around them. The stars, the moon, the sun, everything. Must be clever like you, Koro. Very clever. All the things those tupuna heard, everything they learned, they kept safe inside of them and in their wānanga. Koro? What's a wānanga? A wānanga is a sacred place of learning and teaching. Those wānanga, your tupuna learned and taught all they knew, like how the world was made. Te kore, ne Koro. Aye, it all started in Te Kore, the great void. Emptiness, where nothing existed, no light, no stars, nothing. That's where the Supreme Being began everything. Te Kore. Everything, Koro. Aye. In Te Kore, the Supreme Being made Te Po, the time of night, a time of dreaming, the darkness filled with soft light. Then from Te Po, the Supreme Being made Te Aomarama, the world of light, our world, and filled it with all sorts of life. And my star too? Aye. The Supreme Being also made honey and puna. Honey is the essence of things male, and puna is the essence of things female, making it possible for there to be male and female things of every kind. So this is how Te Aomarama, the world became a home filled with creatures, spirits, gods, our ancestors. Tāne, The god of the forests, Tāwhiri Mātea, the god of the winds, Tangaroa, god of the sea, Tū Mātauenga, god of war and man, Hinetitama, the first woman, Uenuku, the rainbow god. and Tāwhaki. Don't forget Tāwhaki, the son of Te Rā. He brought the sacred knowledge from the Supreme Being for the gods, our ancestors. From that knowledge, your tupuna learned everything they needed to know to live in this world. All the knowledge of the wānanga they learned and taught by word of mouth, passing it down through the tribe. Heke iho, moho anone. Why to you?
koro. Is this a wānanga? Aye. Yes, it is. Tai here te pō, tai here te ao. Tītoko te ao marama ti he mauri ora. I need to acknowledge Te Papa for the contribution of loaning that little moving image, but what you can see is very succinctly and very profoundly how this creation story can articulate a framework for how we might want to step into our contemporary space. But also it illuminates how knowledge and being and the understanding of identity can be reframed using other methodologies that are not Western. And so that brings me to my own interest in proposition and how can I use this thinking and knowledge to inform contemporary practice and to shape an experience for all of us to engage with contemporary Māori art. So exactly, how might we create an appreciation of contemporary Māori art that privileges a Māori worldview, using these notions of te kore, te pō, te ao marama, and ira tangata. So this is my latest project and one that I'm very excited about that we are presenting at the Auckland Art Gallery in October of next year, is that we're gonna test that very idea in the largest presentation of contemporary Māori art ever to be presented in our country. And it will be 20 years since the last survey show of contemporary Māori art's been presented in New Zealand. So at the Auckland Art Gallery next year, we're gonna think through that exhibition using a Māori framework that looks at creation narrative as a base to think about contemporary practice. And I think, it's really interesting when we think about the range of contemporary Māori art practice that many of these artists have alluded to these ideas in their work from the 50s right through to present day. So when we think about the span of contemporary practice, they're already thinking about these ideas because they relate to them, they relate to their identity. So it just seems logical and makes sense to me that we would use that as a way of thinking about contemporary practice. So if we think about the space of te kore, the great void, the nothingness, it wasn't hard to actually align that with contemporary artworks from a range of artists from across a range of different generations that were looking at similar ideas. Ralph Hortery is one of our most senior New Zealand painters within our whole New Zealand contemporary art history and practice. But he is also of Māori descent, and his Māori descent really shapes the ideas and the concepts that he presented throughout his work. So he used the colour black quite often in his work. And as you found in those narrative stories, the colour black is not a dead space, but a space laden with potential. So the idea that black can be loaded with something that manifests into something larger or has potential is an idea that even contemporary artists were mining and thinking through in their practice. And I like just to, if we want to segue to science for a minute and think about Stephen Hawking, his claim to fame was proving that dark matter was not nothing, but actually was a very dense matter that was full of potential. Hello. Those narratives sort of have a similar resonance when we think about these old oral histories within Māori cosmology, a space full of potential. So these artists have looked at different elements of that narrative or have touched on that narrative in their practice. Te pō, the great night, the long night. Artists such as Israel Birch in his beautiful shimmering work that sits along the ground and is talking about the passing of one state into another. So it's talking about our transition from this life that we live in today into the afterlife. And the work is called Te Arai I Te Uru, which talks about that transition, that pathway to the other space, to the other world.
So I love the fact that conceptually Indigenous practice is so latent and so full of conceptually profound and meaningful ideas that talk about place and being, not just for us as Indigenous people, but for us all to think about and to consider. To Al Marama, the world of light and life. Some iconic works from artists such as Robin Kokukiwa, who looked at the different Māori woman goddesses in our creation stories. And in this particular work, she's looking at Hine Titama, the first woman, and she's looking at her narrative. A lot of those narratives reside in the world of light and life, and they reside in the narrative that relates to Tāne Mahuta, the god of the forest. So Tāne Mahuta was the one who separated his parents to offer the world of light and life for us to live in today. And then the Ira Tangata space, the space in which what we call the prophecy and provocation. And I suppose when we think about our colonial experiences, this is where a lot of the trouble and the trauma and the very gritty and the intersecting of two cultures starts to collide or starts to take place. And the works that are presented in this particular part of the show look at that experience in an explicit way. Okay, so that gives you a little taster about how a very well-held narrative can actually inform contemporary thinking, contemporary practice, but also how we want to think about contemporary art. So an Indigenous-centred telling about Indigenous art practice that utilises Indigenous knowledge, theory and episteme. What can that offer us in terms of what we already know about knowledge, about art, and about practice? I think, if we think about the world today and how we're sort of bereft of new ideas about the implications of the way in which we've found ourselves living in, whether it's the environment, whether it's the way we treat one another, whether it's the way in which theories don't reflect the lives and the way in which we live today, how can these very old epistemes and ideas reinvigorate a way of living and a way of being that's more harmonious with the environment that we live and the way in which we need to interact with one another, even more so than ever before. And I think in that regard, these ideas have things for us to learn, not just for Indigenous practice, but for national ideas of practice as well. So my question is, can it reposition, recalibrate, and reclaim space for Indigenous or Māori worldview within the art institution, authored by the art institution? So I think another thing to think about is, I'm an Indigenous curator, I'm a Māori curator in my institution, and there's no way that a non-Indigenous curator would be doing a show like this for a range of reasons. And that's a good thing, because that knowledge and that particular episteme and that particular presentation belongs to us. That is ours to look after, and that is ours to share with you. But that's not yours to claim on our behalf. And I just want to make that clear, that that is ours to own and to share with you. So I think that's really important at this moment in time, that we remember how in which authorship, agency, and authority plays out in these types of offers. And that Indigenous sovereignty exists even with curatorial practice and needs to be acknowledged. And so how does it speak back to those representations of history, those notions of power, position, and knowledge? And what might be the implications for how we might want to view the wider art, the art scene or art discourse, and what this might offer those national narratives about art. I'm going to leave it there. I think I might be coming in a little bit under time, which is fine with me. Actually, I'm not. Thank you very much. Kia ora. Obrigado, Nigel. Nosso próximo palestrante é Denilson Baniwa. Denilson nasceu em Mariuá, no Rio Negro, Amazonas. Sua carreira como artista tem raízes nas referências culturais de seu povo já na sua infância. Na juventude, o artista iniciou sua trajetória na luta pelos direitos dos povos indígenas e transitou pelo universo não indígena.
aprendendo referências que fortaleceriam o palco dessa resistência. Denilson Baniwa é um artista antropófago, apropria-se de linguagens ocidentais para descolonizá-las em sua obra. Hoje, consolida-se como uma referência, rompendo paradigmas e abrindo caminhos ao protagonismo dos indígenas no território nacional. Por favor, Denilson. Tempestade, tempestade. A onça pajé nos alerta. Do concreto da cidade surge a ameaça. Ele diz: lutem como mulheres e camiabas, com a inteligência de a Juricaba, audaz. Quem do veneno faz a chuva nunca viu o sereno. Estão parados no tráfego, com medo do atraso, com medo do horário, com medo do que é mágico, com medo do tráfico, sempre atrasados, felicidade de plástico. Sempre atrasados, cadeias de carros. Comendo veneno, doentes no prato. Bebendo petróleo, trágico. Da cidade que faz sonhos à prestação, estúpidos, cheios de informação, sem espaços para cor, som, nem amor. São bons em tudo, menos em ser onça. Aquele que avisa, afastem-se mais da natureza, para bem longe, como sempre fizeram. E o destino será um só, para branco, negro, índio. O destino será um só, a morte. Hello, dear white people. I'm so glad you're here. É tão bom ver uma plateia sentada em seus lugares, olhando para alguém que depositam confiança em saber mais que vocês. É tão triste isso. Eu sou Denilson, eu sou do povo Baniwa, do território chamado Mariuá, que nos limites e fronteiras inventadas por gente branca, esse território fica na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. E de lá que eu venho para estar aqui com vocês. Me colocam nesse lugar de artista. E nesse lugar, anteontem, me premiaram como um artista contemporâneo, e para mim é muito feliz isso, porque o dinheiro desse prêmio eu vou doar para a Escola Indígena Baniwa Curipaco, do Rio Negro, que vive
agora a sua própria sorte, pois o governo brasileiro, como há muito tempo, insiste em acabar com nós indígenas. Eu sou um artista que se coloca num lugar, e eu me considero isso. Eu sou cínico, hipócrita, ingrato, violento, para que assim me coloquem no estereótipo de indígena brasileiro. É isso. Eu sou indígena, cínico, porque estou no MASP. Sou hipócrita, porque ao mesmo tempo que peço morte à academia colonizadora, eu faço parte da academia. Eu sou ingrato, porque ao invés de estar muito feliz e honrado de estar aqui, eu venho para basicamente falar mal de vocês. Acho que já passou o tempo da gente estar discutindo o que é arte indígena, o que é artesanato, o que é o artista indígena. Chegou o tempo de nós pensarmos o que vamos fazer com essa arte. Chegou o tempo de entendermos que a arte é uma ferramenta de luta e talvez um anexo do movimento indígena, que luta desde sempre pelo reconhecimento e pelos direitos das populações originárias desse país. Nesse lugar, então, que eu me encontro, eu me coloco como um artista iconoclasta e colonizado, porque eu fui para a escola branca, entendi os códigos brancos, falo o código de linguagem branca, sou colonizado e preciso me curar disso. E só consigo me curar disso se eu quebrar e rasurar todos os ídolos da colonização que estão impregnados em mim. E aí o que eu pego são esses símbolos, esses signos da sociedade colonizadora e, de alguma forma, tentar indigenizar isso e rasurar essa história mal contada, mentirosa, falsa, que foi contada desde sempre no Brasil. Precisamos recontar a história dos povos originários a partir de nós mesmos. Aos guaranis, dono dessa terra, eu peço licença para me posicionar agora. Aos irmãos e irmãs indígenas vindos de fora, sejam bem-vindos. Muito obrigado por compartilhar. Mas a verdade é que a gente não deveria estar aqui. Quando eu digo que não deveríamos estar aqui, não é por não desejo nosso. E aí, não quero colocar a culpa no MASP, nem nas pessoas que organizaram, que eu tenho certeza que tiveram boa intenção e bom coração de nos chamar. Mas as instituições de arte do Brasil
inclui-se o MASP, nunca quiseram a presença indígena nesses lugares. A nossa presença aqui foi fruto de um debate muito intenso para que nós estivéssemos aqui, porque eles só iriam chamar os parentes de fora. Viu? Eu sou ingrato. Mas estamos aqui. Por quê? Porque a caminhada dos artistas indígenas, presente no momento atual, é tão forte, tão importante, que está ficando impossível deixarem isso invisível. E nós estamos presentes e atuantes, de certa forma violentos, mas não, porque quando aparece eu nos lugares, sempre falam que eu sou imprevisível, que eu causo tensões nos lugares. E eu lembro de uma frase de Luther King, e aí, parafraseando ele, nós, artistas indígenas, não deixamos os ambientes tensos, não causamos as tensões. Nós só deixamos as tensões existentes desde sempre aparentes. E se vocês que gostam da causa indígena vieram aqui para me ajudar, ou para nos ajudar, ajudar os indígenas, pode voltar. Se você veio aqui porque a tua causa e a tua caminhada é irmã da minha luta, chegue junto. Há uma grande diferença entre ajudar os índios e caminhar juntos. Terra indígena. O Brasil, a América, é território indígena. Essa é a minha caminhada de arrancar o concreto, arrancar os metais que soterraram a história indígena e tornar a história dos povos originários visíveis de novo, como devem ser.
Ah, não, mas é... Não, mas a restrição, os tempos mudaram, né? Mudou? Mudou não. Mas eu tenho que ficar 15 dias? É duro, hein, meu? Mas os tempos mudaram, né? Desculpa. Será? para uma festa.
história da arte. Tão breve, mas tão breve, que não vejo indígenas nessa história da arte. Tão breve, que vejo referências de povos indígenas na construção dessa história da arte, mas foi tão breve que não deu espaço para dar créditos a essas populações indígenas. Breve história da arte. Tão breve que ignora as produções e as poéticas das populações indígenas. Tão breve que eu só vejo gente branca pintando indígenas, fotografando indígenas. Tão breve que o único espaço que tem é para colocar a população indígena como história do passado, como um ícone apagado, como algo mítico, folclórico. Breve história da arte. Chega de breve história da arte. Chega de breve história da arte. Se não tem espaço para a arte indígena, não é história, é conto, é romance. Breve história da arte, inútil, escrita com sangue indígena, conhecimento indígena, escrito com colonização. Breve história da arte. Breve história da arte. Chega. Uma primeira pergunta endereçada a todos os palestrantes é assim: o choro, o ato de chorar, qual a importância e entendimento do choro para as culturas indígenas? Se você quiser começar a responder, Sandra. O ato de chorar, eu acredito que tem duas formas de chorar, ou às vezes de indignação, ou às vezes de alegria. E aí, nós, enquanto Guarani, a indignação também nos propõe a curar. Então, muitas das vezes, eu lembro que, quando as mulheres contam essa história que eu falei que os homens não contam, muitas das vezes elas choram contando. Então, quer dizer, elas se colocam a contar para os homens que eles têm que superar e eles falam que se envergonhar com isso. Mas não é o ato de chorar, também é o ato de digamos que, no meu entendimento, de dizer, de grito, da mesma forma que o ato de cantar, por exemplo. Quando aquilo que a gente não consegue expressar de uma forma mais radical, digamos assim, que muitas das vezes a gente canta também, através do canto. Por exemplo, para as crianças, muitas das vezes, a gente canta para ensinar, nós mais Guarani, canta quando a gente está triste, quando a gente está alegre, também canta para os filhos, né? E aí nós temos cantos das mulheres que cantam, isso só quem canta são as mulheres, né? Mas isso também não é só significado que é só alegria, também de tristeza, é uma questão de superação, né? Choro e canto também tem esse ato de superação, talvez, no meu entendimento enquanto Guarani. Obrigado.
I thought it was crime. I thought crime's easier to talk about than crying, but it's crying. So for me, crying is grief, or the way in which Indigenous people have dealt with those successive waves of trauma, of dealing with our colonisation, and those experiences makes us hugely resilient, and it makes us have a wherewithal that is unbreakable. And so for me, crying is a means to an end. I mean, it's not just an issue for Indigenous people, crying. We all have trauma and we all try to find ways to deal with it. It just so happens that for Indigenous people, that trauma has led to a really resilient way of existing in the world. And to me, that's how I see that question. It's an issue of resilience, and it's an issue of a strategy, an issue of staying alive and being able to tell your story. Those are the issues that bring to mind that idea of grievance, which comes with crying. If I'm interpreting the word crying in the right way, I'm not too sure culturally if that's translating, but yeah, for me, there was a question yesterday about your president and Donald Trump, and how do people try and navigate that? And to me, it was not an issue. Indigenous people deal with bullshit every day. So to think that that's an issue for us, you're really mistaken. The issue is the resilience that comes with living today as Indigenous people means that you have the wherewithal to see them, their forebears, and whoever comes after, with the resilience and the fortitude that's needed to articulate and stand in the world. So, with crying, with those experiences comes great fortitude and dignity and an ability to know who you are. So that's how I see it. Eu me sinto contemplado com a fala dos meus dois irmãos. E, na verdade, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com a pergunta, mas porque ele falou sobre o Donald Trump e o Bolsonaro, que foi a pergunta de ontem, e aí eu sinto uma ansiedade e uma necessidade de uma explicação de como os povos indígenas irão salvar o mundo. E eu só tenho a dizer para vocês, assim, se vocês estão ansiosos e com medo do que está acontecendo, bem-vindo ao Brasil. Esse é o Brasil que os povos indígenas sempre viveram desde 1500. Aproveitando, Denilson, que você está com o microfone na mão, uma pergunta para você. Qual o significado do pajé onça no seu trabalho? Ele cura, ele ataca, ele devora, ele transforma? O pajé onça ele nasce de uma tradição do meu povo, que é da formação do xamã do pajé. Quando ele alcança o nível mais alto de formação, como um pós-doutorado, talvez, ele é considerado um pajé jaguar, um pajé onça. Ele então conhece todos os segredos do universo, transita pelos mundos e é capaz de compartilhar conhecimentos e curas. Quando eu transformo esse pajé onça num artista jaguar, o meu objetivo é compartilhar conhecimentos do meu povo e das populações indígenas às cidades que estão apagadas por meio do concreto e desse caos que é a cidade. Então, sim, ele traz compartilhamento de conhecimento, cura, mas também para curar é preciso que se abra a ferida para fazer a sutura. Obrigado. Uma pergunta. Quer complementar? Eu queria complementar uma coisa, porque a onça aparece em todos os cultura indígena, por exemplo, na nossa cultura, como eu falei, né, a mulher ela foi devorada pelas onças. Não é que a onça é mal. A gente não joga a culpa na onça. A gente joga a culpa de quem causou a ir até a onça, essa figura feminina. Por isso que eu falo
Então, isso tem que ter um entendimento desse... Eu estou falando de modo de vida, pensar Guarani, né? E esse processo, geralmente, causa choro, tristeza, mas a partir daí que a gente vai construindo outros caminhos, como que a gente vai desviar para não chegar até a onça, porque a onça está ali no território, e às vezes a gente invade o território da onça, porque a gente também não sabe o caminho certo. Então, por isso que nós temos a ideia de que a onça, para nós, Guarani, né, a mulher foi devorada pelas onças, não é por causa que ela se levou ao caminho por causa do equívoco do homem, né? Então, essa história nos ensina a não chegar à onça, não invadir o território da onça. Então, por isso que eu acho que só queria complementar isso, para não ficar mais... Claro que cada um tem uma forma de pensar, né? Sim, Sandra, uma pergunta para você. Qual foi o maior ganho da exposição que você curou junto com outros colegas lá no Museu de Arte do Rio? E qual também foi a maior dificuldade encontrada nesse processo? Você faria outra curadoria? Olha, eu acho que não foi ganho. Eu acho que, como eu falei assim, que no caminho, eu acho que quanto mais eu estou nessa situação, eu crio mais conflitos para mim mesmo. E ainda bem que eu sei quem sou eu, de onde que eu vim, e aí eu procuro entender também, a partir dessa curadoria que eu fiz, né? Foi uma experiência de aprender a dialogar. Foi porque eu era a única indígena curadora e a maioria eram não indígena, pesquisador, e também a instituição. Aí eu pude perceber o quanto também a própria instituição, mesmo que as pessoas que estão lá dentro da instituição, querendo, né, fazer bem, também elas muitas das vezes são pressionadas por uma outra, seguir outro caminho. No caso nosso, equipe, na verdade, nós tivemos vários conflitos, né, para colocar, porque, na verdade, os indígenas que pensaram e discutiram e pensaram o que eles querem colocar, o que eles querem mostrar na exposição. Eu acho que foi esse nosso maior desafio e a dificuldade de contemplar essa demanda que vem de vários pensamentos, inclusive parentes indígenas, aldeado e não aldeado. Foi, para mim, assim, um aprendizado, né? Eu diria assim que é um processo de aprendizado, tanto como que a instituição, muitas das vezes, a própria instituição, ela tem essa burocracia, que eu não sabia muitas coisas, eu fui aprendendo, e eu vi essa angústia do próprio parceiros, que foi Clarissa, que era da curadoria do próprio do museu, né? Ela foi muito guerreira, teve que enfrentar várias coisas, porque aquilo que nós indígenas queríamos, muitas das vezes a instituição não quer acatar. Então, ela, por ser funcionária da própria instituição, muitas das vezes ela não depende só dela. E aí isso foi uma angústia que eu acho que, para mim, foi um aprendizado, né? E eu faria de novo, né? E eu acho que isso depende muito também da equipe, porque a equipe tem que ter esse jogo de cintura, porque para a gente fazer, às vezes a gente não dormia, a gente dormia 3 horas da manhã, e chegando no final a gente não dormia mais, e aí que a gente ficava mais louco, nossos grupos ficava muito louco, e parece que foi uma loucura mesmo. Mas foi bom, eu acho que essa loucura, e nem todos sabem interpretar essas nossas loucuras também. Mas fora que esse corpo da gente, enquanto curador, nem aparece lá esse processo de loucura, né? Eu acho que foi interessante para mim. E aí eu me desafiei. Eu acho que eu me desafiaria de novo, fazer algumas, se eu receber alguns convites. Obrigado, Sandra. Uma pergunta para o Nigel. Você acredita que a tradução e a compreensão mútua entre duas epistemologias é possível por meio da arte? Ou equívocos e zonas opacas são inevitáveis? Yeah, no, I think that it's definitely possible. I think one of the things that I'm always struck with or struck by
as an Indigenous person, when I come to things like this and meet other Indigenous people that I haven't met for the first time, is just how much we have in common with our stories, with the way in which we walk the earth, the way in which we think about the planet, the way in which we think about the environment, the way in which we see ourselves within that environment. It's very humbling, and it's really, it reminds me that we have so much in common even when we don't know each other. We have so much in common. And if anything, it reminds me that there is also this desire to work in good faith. And I think the one thing that Indigenous people do that is not valued enough, as far as I'm concerned, is show a level of generosity with how they talk about their culture, share their culture with non-Indigenous peoples. Even through this process of colonisation and trauma that we've just discussed over the last 2 days, Indigenous people still inherently have a desire to share their culture with others. And to me, that generosity and that desire to want to share it supersedes any challenges, supersedes any barriers that come up, because it's through that goodwill and that generosity to know and to want to know and to share with one another that is where the interest and the sparks and the real, I suppose the real celebration is in that part of the project and that part of the dialogue. Obrigado, Nigel. Uma pergunta para Sandra. Você disse sobre lugares com nomes indígenas. Num país onde existem várias praças, estátuas homenageando assassinos colonizadores, como mudar e lidar com isso no nosso dia a dia? Olha, eu acredito que isso é muito desafiador, mas eu acredito que nós temos que começar ocupar o lugar da onde discute a questão política pública mesmo, porque é uma questão que muitas das vezes, por exemplo, no Rio de Janeiro tem muitos lugares, né, estátua, por exemplo, eu acho que foi em Campos, né, foi derrubado por o prefeito, né, e estátua indígena. E muitos estátuas indígenas, ela não é valorizado, ou quando aparece como traidor, aparece como de várias formas ruim. E quando o estátua colonizador aparece, ela aparece como se fosse um deus. E aí ninguém se questiona por que isso a gente interpreta aquele como se fosse um deus, né? E aí eu acredito que essa discussão tem que ser levado em todos os espaços públicos, inclusive nas instituições, né? E eu acho que isso, assim a gente possamos, de fato, dialogar. E por que isso não é importante, né? Porque eu acho que isso, ainda bem que nós indígenas sabemos superar isso, a gente não dá muita importância para isso. Por isso que, muitas das vezes, nós indígenas, quando chega em algum lugar, que às vezes eu falo da minha experiência, às vezes eu sento no lugar que eu não sei nem aonde que eu estou sentada, mas eu não olho para os lugares se é importante. E às vezes as pessoas me perguntam, você foi para tal lugar? Nossa, que incrível! Mas eu não sei se aquilo ali era incrível para mim. Eu fui lá para observar outras coisas que é importante para mim, e não para os outros. Então, eu acho que isso a gente vem superando, e aí a gente não dá muita importância ainda para esse. Mas importante, isso é importância para os brancos. Para nós não é importante esse status. Então, eu acho que, para discutir isso, tem que os próprios não indígenas têm que observar e se observar também, para poder entender por que isso é importante. Será que é porque aí a gente acaba negando de novo a história do outro, que seria importante? E hoje tem essa moda de que os indígenas sabem coisas, saberes dos indígenas é muito importante, porque a gente vai salvar, como diz o parente, né, salvar o planeta. Eu acho que agora é pouco tarde para a gente salvar o mundo, porque isso depende de todos nós, né? E eu acho que a gente tem que agora superar como é que a gente vai viver até o fim da nossa vida.
Eu acho que é mais alegria. A partir de diante, temos que construir esses caminhos, pelo menos para a gente viver mais feliz. Porque eu vejo, eu não estou preocupada com meus parentes, porque os meus parentes estão muito felizes, mesmo vivendo na tragédia. Eu estou preocupada com os não indígenas que ficam tão apavorados nesse mundo, que estão perdidos, não sabem nem o que fazer. Então, eu acho que, por isso que eu fico assim, temos que buscar, né, dialogar e compreender o outro, como é que a gente vai contribuir essa nossa angústia com o outro, para a gente amparar o outro, de fato, não para mudar o outro. E eu acho que é isso, não sei, esse negócio de status, para mim não é tão importante, mas eu acho que é bom perguntar para os não indígenas que acham que é importante essas questões. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Denilson. Obrigado, Nigel. Infelizmente, nosso tempo para perguntas acabou. A gente retoma às 14h. Obrigado pela presença de todos.